Seção 10. Da acessibilidade dos sistemas de comunicação, informação e sinalização. Artigo 178. O Poder Público do Estado do Paraná promoverá a eliminação de barreiras na comunicação e estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização às pessoas com deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação, garantindo-lhes o direito de acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação, ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer. Artigo 179. O Poder Público do Estado do Paraná formará profissionais intérpretes de escrita, em braille, de linguagem de sinais e de guias intérpretes, para facilitar qualquer tipo de comunicação direta com a pessoa com deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação. Artigo 180. Os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens adotarão um plano de medidas técnicas com o objetivo de permitir o uso de linguagens de sinais e de outra subtitulação para garantir o direito de acesso à informação às pessoas com deficiência auditiva. Artigo 181. Ficam reconhecidas oficialmente pelo Estado do Paraná a linguagem gestual codificada na língua brasileira de sinais e outros recursos de expressão a ela associados com meios de comunicação objetiva e de uso corrente. Parágrafo 1º. Compreende-se como língua brasileira de sinais o meio de comunicação de natureza gestual com estrutura gramatical própria, oriunda de comunidades de pessoas surdas. É a forma de expressão do surdo e sua língua natural. Parágrafo 2º. Para os propósitos desta lei e da linguagem brasileira de sinais, intérpretes serão preferencialmente ouvintes e os instrutores serão preferencialmente surdos. Artigo 182. As mensagens de publicidade de atos, programas, serviços e campanhas da administração direta, indireta e fundacional do Estado do Paraná, veiculadas na televisão, terão tradução simultânea para a língua brasileira de sinais, Libras, e serão apresentadas em legendas com o objetivo de tornarem-se acessíveis às pessoas com deficiência auditiva. Artigo 183. As editoras instaladas no Estado do Paraná e que, no território paranaense, comercializarem livros, apostilas ou outras obras literárias de quaisquer gêneros, deverão atender às solicitações dos consumidores com deficiência visual para a impressão em braille ou em forma ampliada das obras que editam, assim como disponibilizar versão em áudio. Artigo 184. Os fabricantes de produtos industrializados, o fabricante de produtos industrializados deverá disponibilizar, mediante solicitação, instruções de uso em meio magnético, braille ou em fonte ampliada. Parágrafo 1º. Vou repetir o artigo 184. O fabricante de produtos industrializados deverá disponibilizar, mediante solicitação, instruções de uso em meio magnético, braille ou em fonte ampliada. Parágrafo 1º. Os produtos industrializados a que o caput deste artigo refere-se compreendem produtos de beleza, produtos alimentícios, eletrodomésticos e medicamentos. Parágrafo 2º. As instruções às quais se referem o caput deste artigo são informações de uso e características dos produtos, tais como o valor calórico, a natureza do produto, a composição química, o funcionamento,
as contraindicações, a data de fabricação e a data de validade. Artigo 185. As empresas de energia elétrica, água e esgoto, telefonia fixa e telefonia celular no Estado do Paraná deverão, no modo que estabelece o presente diploma legal, fornecer nas faturas e documentos de cobrança informações básicas no sistema Braille ou em fonte ampliada, sempre que requerido. Parágrafo único. A impressão em Braille ou em fonte ampliada será obrigatoriamente na parte superior do documento. A impressão em Braille ou em fonte ampliada será obrigatoriamente na parte superior do documento. Artigo 186. As empresas concessionárias poderão optar pela impressão em todos os documentos ou realizar o cadastramento das pessoas com deficiência visual. Parágrafo único. Caso a empresa opte pelo cadastramento das pessoas com deficiência visual, deverá promover publicidade da forma desse cadastramento. Artigo 187. A impressão em Braille ou em fonte ampliada deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: data de vencimento, valor da fatura, valor dos juros, multa por atraso, nome da empresa, nome do usuário e endereço para fins de confirmação. Parágrafo único. No caso de reaviso de vencimento, a palavra reaviso também será impressa em Braille ou em fonte ampliada. Artigo 188. As empresas de que trata a presente seção deverão providenciar a impressão no sistema Braille desde a promulgação da presente lei. Parágrafo 1º. As empresas que não cumprirem quaisquer dispositivos desse instrumento sofrerão multa de 150 mil FIR por mês até a devida regularização. Os valores arrecadados com as multas deverão ser destinados à criação e execução de políticas públicas para as pessoas com deficiência.